Fala, candidato! Passando para gravar mais um vídeo para vocês hoje, um tema que ainda não havia falado antes, então gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção com relação a isso. Elimina muitos candidatos essa etapa, faz parte da avaliação psicológica e eu acho interessante ressaltar com vocês. E eu tenho observado que você tem estado aqui direto comigo. Eu tenho observado que você já assistiu alguns dos meus vídeos, algumas chamadas de vídeo anterior minha, mas eu não tenho observado que você tem a caneta e papel na sua mão. E normalmente eu gostaria de esclarecer que é muito difícil de eu passar um conteúdo para vocês que eu não acho que ele seja útil na sua vida e para suas tomadas de decisões, para o seu processo de aprovação. Então todas as vezes que você buscar ver e ouvir, um vídeo meu, tenha esse hábito de trazer um papel e uma caneta para você ressaltar o ponto mais importante do vídeo. Eu falo porque muitas pessoas ficam meses e anos na faculdade. Uma matéria dessa, de avaliação psicológica, ela dura pelo menos um semestre, muitas vezes, diversas faculdades, mais de um semestre. E aí você quer pegar um conteúdo desse sem uma caneta e um papel, sem um conhecimento prévio de matérias da graduação, você pode não absorver o conteúdo, você pode ficar com dúvida e não saber nem como perguntar. Isso facilita seu processo. Se você está buscando aprimorar-se nessa área, conhecer um pouquinho mais disso pode te ajudar a familiarizar com o conteúdo quando você anota, cria algum mecanismo para associar isso ao que a gente vai falar nos vídeos seguintes. Então, comenta embaixo quando você tiver alguma dúvida, comenta se gostou ou não, se esse vídeo tem alguma fundamentação para você, pelo que você quer, e aí a gente consegue criar algum mecanismo para a gente criar vídeos sobre os temas dos quais agradam mais o público, a nossa audiência aqui. Então, eu gostaria de falar sobre a etapa de avaliação psicológica, dentro dela a etapa de dinâmica de grupo. Já tinha esquecido o tema. Dinâmica de grupo, ela em grande parte, ela serve para pegar um grande número de candidatos e transformá-los em um menor número de candidatos para que posteriormente se faça uma avaliação individual desses candidatos selecionados. E muita gente não sabe o que a dinâmica de grupo representa nesse processo seletivo, nessa inclusão ou exclusão de um candidato a um cargo público, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque se você tem uma noção um pouco maior disso, você não vai querer destacar a sua individualidade num processo de dinâmica de grupo. Porque o fato de ser situações que várias pessoas vão ter que representar algum papel nessas análises, a sua representatividade no grupo tem muita influência em relação ao resultado que se espera de um candidato. E diversas outras situações. A avaliação ela é criada para um cenário onde, numa atividade em grupo, a peça que fundamenta cada atividade ali é preponderante para a tomada de decisão. Isso tem influência direta também com o cargo que você está buscando. Então, para cada cargo existem competências. E para cada competência existem perguntas que podem ser feitas para criar situações onde a pessoa que faz, ela se alinhe melhor com aquele cargo. Então, nem todo mundo quer um gestor para cargos de execução. E vamos lá, seja um gestor, seja um estagiário, seja um operador na produção ali do que é feito, a atividade fim. Exemplo, um policial militar. Existe o soldado, o cabo, o sargento, o oficialato, o tenente. Você percebe que são funções e atividades diferentes que cada um desempenha para que o todo forme o conjunto que é a segurança pública? Quando você consegue perceber isso, nem todo soldado na execução de atividade tem que ser gestor, porque senão haverá gerenciamentos e não haverá entendimento sobre o que precisa ser realizado. Acho que a primeira função é entender essa representatividade que você tem na atividade do grupo. Eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de não esquecer para trazer para vocês aqui também,
que é com relação a apresentação que o candidato tem diante dessa postura, né, na atividade em grupo, o equilíbrio emocional dele. Muitas vezes é explorado qual é a grandeza dele de entender um comando e seguir, porque ele está sob o comando de alguém ou porque ele entende que aquilo é a melhor maneira de executar. Quando ele consegue responder de uma maneira equilibrada, sem confrontar aquele que dá uma ordem, no intuito de quê? De buscar a melhor execução da tarefa, não obedecer cegamente apenas, como grande parte das pessoas imaginam. Quem mandou foi ele, quem vai responder é ele, eu não preciso opinar com relação à execução. Não, se você evidenciou algo que está saltando aos olhos, que pode acarretar em um prejuízo e você vai executar, de alguma maneira você contribui para o erro da execução da atividade. Então, você precisa ter essa noção um pouco mais aflorada. E vamos passar agora para a questão da individualização, né, da avaliação psicológica, porque esse funil, primeiramente eu vou desmistificar uma coisa que para mim é pessoal, mas já é um ponto de relevância. Eu acho que não precisa eliminar candidatos aptos na etapa coletiva, na etapa de avaliação psicológica, quando tem a dinâmica de grupo. Por quê? Porque isso não permite ao candidato definir que ele simplesmente não estava tão adequado quanto um outro. Ou seja, ele poderia ter as atribuições, mas havia alguém ali que havia isso em uma maior escala, mais compatível com aquilo que eles estavam procurando. Isso já é um elemento determinante para que a pessoa não se sinta inferiorizada ou não saber qual foi o ponto de eliminação que ocorreu em relação a esse cargo público. É a minha primeira crítica. Eu acho que todo mundo pode ser aprovado e deve ser selecionado aqueles que melhor se tornam mais compatíveis com aquilo que quer. É claro que quando eu falo todo mundo, não necessariamente todo mundo, mas não precisa eliminar um candidato que tenha as atribuições, porém em menor escala. Isso facilitaria, ao meu ver, um entendimento de que uma outra oportunidade, concorrendo com outras pessoas em um outro cenário, aquilo poderia, sabendo dessa devolutiva, a pessoa poderia saber que ela está pronta para assumir aquilo ali. Ela simplesmente concorreu com pessoas que na ocasião estavam mais preparadas, ela não entra com um quadro de insegurança, onde ela possa se colocar ali naquela vertente, né, naquele outro situação sobre uma mesma avaliação anteriormente feita. E vamos agora entrar então na avaliação individual. O quesito da avaliação individual que eu acho muito interessante é entender exatamente aquilo que se precisa responder para a adequação de um cargo público. Não decorar, mas entender. Por que eu falo isso? Porque as pessoas não entendem que quando elas vão se submeter a uma avaliação psicológica, elas vão responder a atribuições que um cargo tem, compatibilizar aquilo com os atributos da personalidade dela. E não é interessante nem para ela, só que ela não sabe ocupar um cargo no qual ela não vai ter as competências necessárias. E muitas vezes ela vai se frustrar que ela se submeteu, né, às etapas da avaliação, ela conquistou aquilo, mas aquilo não faz parte da vontade dela. Então ela automaticamente não vai exercer com aquilo. E o processo seletivo ele tem essa peculiaridade. Quanto melhor for uma avaliação psicológica, um concurso público, quanto melhor forem concluídas as etapas, menos problemas haverão com aqueles que forem selecionados posteriormente. Esse que é a questão, o fator seleção é escolher aqueles que não só naquele momento vão fazer uma execução adequada daquilo que está sendo proposto, mas que posteriormente não vai gerar um quadro de frustração, de baixa, né, de sair, de licenciamento, de questões emocionais. Diversas situações podem ser acarretadas quando aquele que faz determinada coisa que não gosta. Então esse processo seletivo também tem esse equilíbrio entre tornar o sujeito que gosta de fazer aquilo o mais adequado
possível para execução ou para escolha desse candidato. Deixa eu ver se eu não esqueci. Sim, tem uma outra coisa importante aqui. Muitas vagas de concurso público que exigem o processo de avaliação psicológica, entende-se que nessa etapa a pessoa chega com um quadro de estresse muito alto, muito elevado, porque a ansiedade em relação ao desconhecido é grande. Então a pessoa muitas vezes ela tem que diminuir esse quadro. Então o que normalmente o avaliador pede? Pede para que a pessoa chegue um pouco antes, oferece um café para essa pessoa, permite que ela veja o dia a dia, o cotidiano da atividade na qual ela vai executar ali, para que aquele nível de ansiedade reduza, o estresse tenha um nível um pouco mais equilibrado, para que essa pessoa possa ser aquilo que ela é diariamente, mesmo estando passando por um processo de avaliação psicológica. Mas existem cargos que exigem que essa pessoa seja elevado o nível da ansiedade dela, porque o dia a dia dela, a atividade dela, principalmente atividades de carreiras policiais, ela vai se deparar no seu cotidiano com atividades de risco, atividades que demandam um alto nível de estresse, né? Então ela precisa estar sendo avaliada sobre o aspecto de estresse que comumente ela vai passar. Então ela precisa dar respostas adequadas, menos impulsividade, por exemplo, mais controle diante de uma situação de estresse. E essa etapa, por exemplo, para avaliar isso, talvez não tenha uma outra melhor. A prova talvez não vai dar isso a ela. A etapa de atividade física, os exames de saúde, não vão trazer à tona esses elementos como na etapa de avaliação psicológica. Acho que isso amarra o que eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica de grupo na etapa de avaliação psicológica. Tomara que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo, encaminhe esse vídeo para pessoas que possam estar interessadas em passar por um processo de avaliação ou até mesmo conhecer, porque o desconhecimento torna as pessoas descrentes que podem chegar aonde elas querem, e você pode ser um veículo de transformação para essas pessoas. Então encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conheça, não deixe de curtir, e caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de comentar o vídeo, eu me coloco à disposição para responder à medida que forem surgindo as demandas aqui.